Bom, pessoal, nessa segunda parte sobre impressão mesclada, eu vou mostrar para vocês como carregar fontes externas, ou seja, a partir de uma base de dados em arquivo TXT ou outro formato, tá certo? Então nós vamos usar como referência um arquivo TXT. Bom, como é que a gente vai fazer esse exemplo, né? Vamos criar aqui alguns envelopes, né? E nesses envelopes, logicamente, nós vamos colocar o endereço das pessoas, tá certo? Então esse envelope vai ter uma dimensão para mim por 210 de largura, milímetros de largura, por 115 de altura, tá? Então aqui nós podemos personalizar esse envelope da seguinte maneira. Vamos fazer bem simples, né? Para, dois pontos. Vamos deixar aqui em fonte Arial mesmo, vamos colocar aqui em 12 pontos. Deixar ele negrito, tá? Mais ou menos aqui no centro aqui. Tá certo? E agora nós vamos carregar, fazer os dados externos, né? Então vamos fazer o seguinte: aqui no bloco de notas eu já deixei adiantado aqui, né, alguns dados. Então na primeira linha aqui, esse número indica quantos campos eu tenho na minha base de dados. No caso, estou indicando que vai ter 5 campos. Quais são esses campos? Nome, endereço, CEP, cidade e o F, que é a unidade da federação, tá? Lembrando que é o seguinte: sempre eu inicio o campo com uma barra invertida e termino com uma barra invertida. E a separação dos campos sempre utilizando duas barras invertidas, tá ok? E depois na sequência, abaixo, vem exatamente os dados, né? E vai fazer exatamente utilizar a mesma formatação de separação, né, dos nomes dos campos. Tá? Então, por exemplo, aqui na primeira linha, eu iniciei com barra, tá, de uma forma aqui em cima, e coloquei o nome aqui, ó, Pombinha Guerreira Martins. Duas barras para separação, Rua dos Perdidos, número 5.960, louco. Né? Duas barras o CEP, duas barras o nome da cidade Pombal e duas barras o estado, né? Não YP, por exemplo, tá? E assim por diante, tá? Vamos colocar acrescentar mais uma linha aqui, né? Por exemplo, vamos colocar aqui no caso no campo nome, vamos colocar, deixa eu ver aqui, Caio Pingaiada, né? Barra, deixa eu colocar aqui Rua dos Tomo Todas, por exemplo, número 600, barra, o CEP, vamos colocar aqui 78 500 traço, deixa eu ver aqui, 200, cidade, vamos colocar aqui, deixa eu ver, Alambique, barra, e vamos colocar aqui PT, né, como unidade de federação, e vamos fechar, tá certo? Então vocês estão observando que eu fiz exatamente no mesmo formato, né, das partes superiores aqui, tá certo? Cuidado só para não inverter os campos. Feito isso aqui, nós vamos fazer o seguinte: vem aqui em arquivo, vamos salvar o arquivo, né? Vamos salvar ele aqui no caso, vamos ver aqui, no meu computador, na unidade C. Vamos criar aqui uma pasta chamada dados, e dentro dessa pasta dados nós vamos chamar ele de endereços. Tá ok? Então vai ficar endereços TXT dentro da pasta dados. Salvei. E nós podemos fechar a nossa base de dados. Voltando aqui para o envelope, vamos vir aqui ó, em arquivo, impressão mesclada, criar, carregar campos de mesclagem. Só que agora nós não vamos criar a fonte de dados, vamos selecionar um campo já existente. Vamos lá, arquivo de dados, vamos mandar procurar. No caso aqui, ó, unidade C, né? Vamos vir aqui em dados e está aqui nosso arquivo TXT, né? Endereços. Vamos pedir para abrir e vamos avançar. Pode observar que já vem aparece todos os campos aqui, ó, tá? Nome, endereço, CEP, cidade, UF. Avança. Nossa base de dados está completa aqui, ó, né? E vamos avançar. E aqui nós pedimos para concluir. Vai abrir aqui a caixinha de impressão mesclada, né? Vamos clicar aqui nessa setinha aqui que é inserir campo, tá? E vamos dar um clique aqui, nome. Vamos vir aqui em endereço, mais um clique. Vamos vir aqui em CEP, mais um clique. Em cidade, mais um clique. E em um F, mais um clique. Depois damos um clique aqui para não ficar repetindo, tá? Vamos selecionar todos os campos e vamos deixar ele aqui com a fonte Arial, tamanho 11 pontos, tá certo? Vamos fazer só para dar uma acertada nisso aqui. Organizar, alinhar, distribuir, alinhar à esquerda, né? E aqui a gente dá uma acertada nisso aqui, ó, tá certo? Endereço, CEP, bom, beleza. Só aqui que eu vou puxar ele aqui, vamos colocar ele aqui nessa linha aqui, né? Vou colocar aqui mais ou menos na mão, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar uma barrinha aqui, só pra gente separar, né? Uma barra normal. Vamos colocar aqui 12 pontos ou 11. Ficar uma separação mais ou menos assim. Pronto. Aqui já tá bom. Tá certo? Uma vez feito isso, né? Nós vamos vir fazer o seguinte: nós vamos vir aqui agora em executar impressão mesclada. Então vamos lá,
vai vir aqui, né? Você clica aqui em não, por exemplo, visualizar impressão, tá? Então, basicamente, vamos dar um zoom aqui, ó. Nossa base de dados está pronta. Então, o primeiro endereço para Pombinha Guerreiro Martins, Rua dos Perdidos, né? Tá todos os dados. Na página 2, Rolando Caio da Rocha. Na página 3, Safira Azul Esmeralda. E na página 4 foi aquele que nós inserimos por último, né? Que é o Caio Pingaiada. Tá certo? Aí é só mandar imprimir e beleza, tá? Vamos fechar aqui, ó. Cancela. Então, vocês estão observando que dá para trabalhar tranquilo com o arquivo TXT. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.